ontem a gente tinha começado não, a gente falou sobre a Revolução Cubana, e aí eu falei que ia contar para vocês sobre a crise dos mísseis, né? O que aconteceu? Liga a câmera aí, quem tá com a câmera desligada, para poder ver vocês. O que aconteceu? O governo da União Soviética mandou mísseis para a ilha de Cuba. Isso foi interpretado pelos Estados Unidos como uma ameaça. E, de fato, né, gente, era bem ameaçador mesmo, né? Afinal de contas, Cuba ficava muito próximo, né, de Miami, estava ali com forças, né, associadas ao maior adversário daquela época, dos Estados Unidos. Então, soou como uma ameaça e pode até ter sido uma ameaça. Foi questão de debates na ONU e tudo mais, né? E é importante a gente destacar, eu falei para vocês na aula passada que os Estados Unidos comprou aquela região onde hoje é o Alasca. Também ali eles tinham, né, equipamentos e tudo mais que a União Soviética também via como uma ameaça. E aí isso apavorou o mundo, né? Nós chegamos muito próximos de uma terceira guerra mundial. Se a gente tivesse em aula hoje, né, a gente iria assistir um filme. Como a gente não tá, eu vou indicar esse filme para vocês assistirem. Chama 12 Dias que Mudaram o Mundo, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Certinho o nome. E ele trata justamente dessa questão. 10 dias que abalaram o mundo. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Bem certinho. Mas ele fala justamente desses poucos dias em que esses mísseis estavam ali na ilha de Cuba. E como que isso deixou o mundo assim, super nervoso, super ansioso com relação à possibilidade de uma terceira guerra mundial tão próximo da segunda, né? O mundo ainda estava se recuperando da segunda e essa ameaça aconteceu. Então foi uma convenção, uma reunião, né, feita na ONU, que pressionou os dois lados. Falou, olha, é o seguinte, nós precisamos decidir o que vai ser feito com relação a isso. E aí os Estados Unidos exigiu que a União Soviética tirasse os mísseis de Cuba e a União Soviética exigiu que os Estados Unidos também tirassem seus equipamentos de guerra da região onde hoje é o Alasca. E aí ficou combinado assim. Tempos depois, já no fim da Guerra Fria, começaram alguns acordos para os chamados planos SALT, né, para desarmar. Tem um filme que chama SALT, inclusive, e ele faz justamente referência a esse acordo, porque o acordo SALT era deles pararem de produzir armas nucleares e bombas de hidrogênio e tudo mais para justamente proteger o mundo de uma possível guerra nuclear. E aí o filme ele faz a referência sobre um novo tipo de arma, né, no filme SALT, que seria, lógico, que ali fala da União Soviética, né, treinando as criancinhas para ficar no lugar de outras pessoas nos Estados Unidos e tudo mais. Mas é um filme legal, eu gosto, não vou mentir. E ele traz justamente essa perspectiva de não serem mais as armas, mas sim as próprias pessoas e tal, né? É uma referência justamente a esse plano SALT feito no final da Guerra Fria. Beleza? Beleza, professora. Então tá bom. Beleza, vamos professora. Falar um pouco... Obrigada, tão natural essa resposta. Amores, não houve só ali, né, a revolução, a gente tem a revolução na China também. Eu vou falar um pouco, a questão da China é um pouquinho mais complexo, porque houveram várias etapas. A China também vivia uma época, uma fase do imperialismo ali dentro. Como se pertencesse à Inglaterra. Eu acho que a gente já falou sobre isso no período do imperialismo. Só um minuto aqui. Vai ligar? Ah, tá. Quem vai ligar sou eu. Por favor, por favor. Não, vamos brigar, vamos respeitar a decisão de quem manda. Bom, como eu estava falando, no caso da China, existia então uma relação mais complexa ainda, porque, para se ter uma ideia, a China, existiam espaços, acho que até a gente falou sobre isso, espaços de restrição dos chineses frequentarem. E assim como
como aconteceu em Cuba, a população ela se via em umas condições miseráveis, assim, dificuldade de acesso aos requisitos básicos de sobrevivência. E aí várias e várias foram as vezes que eles tentaram se rebelar. E isso ainda no período de início, né, do imperialismo e tal. Quando acabou a guerra, né, a China começou a ter as suas lutas de independência, tanto política quanto econômica. E, a princípio, a gente tinha duas frentes, duas ideias, uma nacionalista e outra comunista. Ambas viam nas forças imperialistas a grande ameaça. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram, né, os partidos naturais que foram surgindo, eles se reuniram para lutar contra o imperialismo. E através desses conflitos, eles de fato conseguiram. O grande líder do movimento foi Mao Tse-tung, né? Todo mundo já ouviu falar. Acho que ele apareceu até nos Simpsons já, né? Como é que ele chama? É para ser uma múmia, né? O corpo embalsamado. Bom, e aí todo esse conflito levou ao fortalecimento do Partido Comunista Chinês e aí a declaração da China enquanto uma república comunista, né, socialista, que é mais ou menos do jeito que eles vivem hoje. A chamada República Popular da China. E popular tem pouca coisa. Do povo, falando de pertencente ao povo em si, né? Pelo que eu entendi. Tivemos duas organizações que a gente inteira é o chamado grande... Eu travei, gente? Não. Meu computador deu que está instável na minha internet. Prof, tá me ouvindo? Oi. Alô? Oi. Agora eu tô. Foi o que, pessoal? Acho que tá dando delay também, mas vamos lá. Teve duas estratégias. A primeira chamada o Grande Salto para Frente, que foi uma estratégia de incentivo à intensificação da produção, né? E aí era bem forçado esse grande salto para frente, promoveu várias mudanças, a coletivização da agricultura e tudo mais. Então, supriu as necessidades, mas foi algo que aconteceu meio à força, né? E aí a gente tem a Revolução Cultural. A Revolução Cultural para mim, né, aí eu tenho que puxar para o meu lado crítico, que não é certo fazer, mas um grande problema para a sociedade chinesa. Por quê? A gente fala de revolução cultural, o que a gente imagina? Que as pessoas tinham acesso a várias ideias, a um amplo debate, né? E não foi o que aconteceu. O governo ele selecionou tudo o que seria ensinado, lecionado, e se forçou as pessoas a estudarem mais sobre o próprio partido e sobre as vertentes que o partido concordava. Então, essa revolução cultural, ela não foi uma revolução democrática, ela foi na base da força. Então, é comum você ouvir muitas pessoas chinesas, tem vários textos, que é diferente do que a galera pensa, tem sim esse acesso à informação para fora da China, e vários textos da época que falam, se falava muito em revolução pelo conhecimento, revolução cultural, mas eu não sabia escrever, eu só sabia ouvir informações sobre o próprio partido, né? Então, traz vitamina C. Mas, então, o que é tudo mais? Ela foi moldar a cabeça das pessoas para concordar com o que o próprio partido fazia. E aí eu acabo colocando um pouquinho da minha ideia, lógico, não estou sendo totalmente imparcial. Porque eu acho que isso é um problema. Outro grande passo, e aí sim nós vamos também, sendo imparcial, ao brilhantismo da China. Porque a
China se tornou uma das maiores potências. Hoje, quando a gente fala de mercado, galera, quando a gente fala de países onde as pessoas confiam vender e comprar, porque sabe que é um bom pagador, não estou nem falando da qualidade 5, né? Eu acho que hoje a China perde só para a Alemanha. E antigamente os Estados Unidos ainda estava ali, né? Como um dos maiores, mas hoje já não é mais. O que aconteceu, galera? Para mim é o ponto brilhante, né? E que eu acho até que vocês vão concordar comigo. Foi os esforços em favor de uma industrialização que valorizasse produtos de consumo mais simples. Então, em vez de eles ficarem produzindo carros, essas coisas, eles produziam tecnologias domésticas. E aí, isso fez com que as pessoas comprassem muito da China. Eles focaram naquele grupo de pessoas que não estavam incluídos no capitalismo. Ou seja, as pessoas mais pobres... Só um pouquinho para eu terminar o raciocínio, deixa eu abrir aqui. Nas pessoas mais pobres, que não tinham como comprar, por exemplo, uma televisão de primeira, né, um tênis da Adidas, essas coisinhas assim. Então, eles intensificaram esse tipo de produção, o que fez com que eles vendessem em grande, né? Pode falar. Então, eles investiram em um mercado que tinha menos concorrência, né, no caso? Também tinha menos concorrência. Mas, porque na época o capitalismo não incluía essas pessoas. Entendi. Essa ideia, por exemplo, que a gente tem de grandes lojas que vendem roupas como que eu vou falar agora? Padronizadas, que nem a gente pega C&A, Riachuelo, essas coisas assim, né? De cooperativismo e tal. É isso que a China fazia. Mas a China foi além. Caramba. E aí é uma estratégia de comércio até malandrete, que foi pegar, como lá o setor era estatal, o que eles faziam? Nós não temos marcas, mas existem marcas supervalorizadas e que são sonhos de consumo. O capitalismo ele tem uma prática que é chamada de fetiche. Professora? Legal, pro. Objetos inanimados. Oi, tá vendo? Professora, quando a senhora falou que... Travou bastante, travou na hora que a senhora falou que a China percebeu, né, que os outros países tinham marcas, tal, que eram muito famosas. Eles usaram isso ao favor deles. Isso. O que acontece? O capitalismo, ele desenvolve uma coisa chamada fetichismo. Isso é uma teoria do Marx, inclusive. O Marx que fez essa análise do capitalismo. O que é o fetichismo? O fetichismo é quando se atribui, a indústria atribui sentimentos humanos a objetos inanimados. E a gente faz isso no capitalismo. Então, a gente acha que se eu tiver o melhor carro, eu vou ser mais feliz. Se eu comprar o melhor celular, eu vou, eu vou ficar mais popular, eu vou ganhar status. Isso é um fato, né? O capitalismo, através da propaganda, faz isso com a gente. E o que a China fez? Falou, não, beleza, muita gente tem vontade de ter esses objetos, mas não tem como. Então, em vez de fazer um tênis da Adidas, vamos fazer um tênis da Adidas. Entendeu? Diadara. Adidas. O Eric tem o tênis então, da Diadara. Pois, e nem sempre, galera, isso significa que eram produtos ruins. Verdade, né? Eram falsificados, mas às vezes, quantas coisas a gente tem que não é original e que são boas pra caramba? Outras a gente usa uma vez e pode... Professora, eu mesmo, né, tava procurando para comprar algumas coisas e eu fui pesquisando muito a fundo. E eu descobri o mercado chinês, sabe, desses importadores, tipo Gerbert, Banggood. E, eu fui pesquisando sobre as marcas e, eu vi que tinha muita marca de renome que a gente não conhecia, mas tinha um nome muito forte na Ásia, por exemplo, e que era uma marca de muita qualidade que competia com outros produtos que era mostrado aqui. Mas era mais barato porque não tinha todo esse peso da marca, era importado e tal, mas é isso aí que a senhora tinha falado mesmo. E, Jonathan, a gente pode ir além, né? Porque a China se tornou, assim, uma referência em produção de vários produtos. Então, muitas fábricas, elas pagavam taxas, parte do lucro ali para o governo chinês, para produzir lá. Então, por exemplo, muita marca forte tinha sua fábrica na China.
né? Então, os chineses, eles tinham esse conhecimento de tecnologia, só que eles atendiam a um outro mercado, o que levou eles, assim, muito rápido ao crescimento. Por isso que eu acho que foi uma análise muito brilhante do que está acontecendo no mundo. Chegando ao ponto que, tipo, grande parte dessa crise, não falando de preços de produtos para o consumidor final e também no custo de produção, falando mais especificamente de eletrônicos, né, essa crise que subiu muito, é por causa da China. Não estou falando, tipo, questão da pandemia, Sim. mas porque as fábricas pararam e difícil conseguir material para montagem e tal, e isso fez os preços estourarem para cima. Como o caso, por exemplo, eu tava pesando os notebooks, o notebook subiu cerca de R$1.600, um notebook. Coisa absurda. E tudo na realidade. Eu entrei em pânico, eu tive que comprar um novo, né? Eu comprei um novo, mas você vai pegar a análise ali de 6 meses atrás, eu paguei o dobro no meu notebook, que acabou de chegar. Caramba. Nem liguei ainda. Sabe? Mas assim é assim que funciona. E aí esse mundo global é tudo interligado. Se um lugar está com problema, é igual a crise de 2008. A crise de 2008, que é bem recente, foi uma crise lá nos Estados Unidos do setor imobiliário. E essa crise, nossa, mexeu no mundo inteiro. Mas vamos lá. Outro problema que nós temos que falar, né, que não podemos deixar de falar, foi a mudança aí para a questão estatal que expropriou o próprio povo chinês. Por que eu estou dizendo que é um problema, né? Que, na verdade, assim, indo já para o lado individual, eu sou uma pessoa, por exemplo, que defende que as grandes indústrias pertençam ao Estado. Só que na China, a coisa foi muito além. Foram cooperativas, foram terras de pessoas que tinham pouca terra, enfim. Então, isso se ampliou para o próprio povo chinês. A União Soviética, ela fez bem o contrário. Por isso que eu gosto de dizer sempre, quando a gente fala de comunismo, de socialismo, a gente não pode achar que é tudo igual, né? Todo mundo faz igual. A União Soviética fez bem diferente. O que Lenin fez? Ele pegou terras de quem não era russo, porque na época era Rússia no início, né? De quem não era russo e da igreja, porque eles diziam que não faz sentido a igreja ortodoxa que ganha dízimo e tudo mais ser dona de terra. Então, e ele dividiu entre os camponeses russos. Então, ó, aqui seu pedacinho, aqui seu pedacinho. Uma reforma agrária. A China fez diferente. A China pegou tudo e falou, opa, agora é tudo nosso, tudo chinês, é tudo do governo. E aí quem trabalhava por salários do governo chinês. Então, a gente vê ali vários aspectos que para nós, eu estou falando de nós, a gente não pode falar pelos chineses, né? Quem somos nós? Acredito que nenhum de nós nunca nem foi para a China. Mas para nós isso é um pouco chocante, isso é um pouco pesado, né? Porque vai muito além da questão da revolução, vai muito mais para a questão individual. Mas para que isso foi feito? Justamente para incentivar a ter mão de obra nas fábricas, né? Para difundir esse sistema econômico, que é o sistema econômico que emprega, né? Que possibilita ali uma ascensão social. Pois bem, a terceira grande mudança aí que a gente tem para a China e que também vai nos questionar bastante, vai deixar a gente bem concordando ou não, né? Tá lá na página 143, e aí é uma realidade que, quando alguém é contra o socialismo, é bem esse discurso das pessoas. E eu não acho que esteja errado, não, tá? Que fala assim, ó, todo mundo era igual, mas alguns eram mais iguais que outros. Ou seja, gente, começou a obter forças de controle, forças de administração, e essas forças, elas tinham benefícios, tinham valores que elas recebiam maior do que outros trabalhadores da mesma área, né? E isso não faz sentido dentro desse sistema que era defendido, né? Então você começa a ver uma perseguição a opositores intensa. Você começa a ver uma desigualdade nos mecanismos de política, eu não vou nem falar de salarial, mas uma desigualdade na participação. Então, como o Álvaro falou, não era tão popular assim, né? Enfim, então esse sistema, ele teve várias vantagens. Então, eu vou falar não como parcial, mas imparcial, teve vários benefícios no sentido econômico para a China, mas várias desvantagens, porque restringiu a liberdade individual, né? Interferiu em setores da vida privada que a gente não
né, não deveria aceitar como normal, enfim. Então, a gente tem um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico, que vai ser a oposição ali né, da questão social. O cara não né? pode cuidar nem do que é dele, é complicado. A custos altos. Então, a gente tem esse cenário dentro da China durante aquele momento. Eu não vou falar como é hoje a China e como as pessoas se sentem ali, justamente porque é muito complexo a gente falar por um lugar que a gente não conhece. Exatamente. Bom, oi. Tem uma coisa que eu tava pesquisando sobre... Eu tava vendo um tempo muito vídeo sobre pessoas indo morar em outros lugares, como as pessoas viam, tal, como era. Aí eu vi um vídeo de umas pessoas falando como era morar na China. Eles falaram que lá os chineses eles eram extremamente nacionalistas. Quer dizer, os chineses em si eu não sei, mas pelo menos o governo. Porque, por exemplo, lá tinha Coca-Cola, só que o símbolo da Coca-Cola era diferente. Simbolizava algo meio que cultural da China, sabe? Tipo, tudo lá era meio que... Tipo, para entrar na China, o governo tinha que olhar e, tipo, vincular aquilo com algo chinês. Muito assim. Bem interessante, né? Sei lá. E assim, eles têm muito orgulho, porque, gente, é que o processo, é igual eu estava falando, eu analiso a partir da Taline, né, que tem a sua visão política e tudo mais, que é brasileira, que é feminista, e blá, 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 blá. É diferente da gente analisar aquele povo que poucos anos antes era humilhado pelos ingleses, que não podia frequentar espaços dentro do próprio país, né? Que tinha não só restrição no sentido de acesso a alguns lugares, mas uma grande quantidade de pessoas era miserável e tal. Então, é bem diferente. Tanto é, gente, a gente tem que lembrar que um governo ele só se mantém, um sistema só se mantém quando a maioria daquele povo concorda. Então, isso significa que os chineses, em maioria, estão a favor daquilo. Claro que é. Olha o que aconteceu na União Soviética, na Rússia. A partir do momento que o czar controlava o exército, a partir do momento que a maioria começou a despertar que ele era um cara sanguinário, que ele não era o tal do paizinho, tudo mudou. Eu sei, mas tem lugares que tem ditadores, né? E, tipo, muitas vezes as pessoas que estão a favor, elas são compradas, né? De certa forma. Porque, por exemplo, assim... Coreia do Norte, por exemplo, né? Eu sabia que vocês iam falar da Venezuela, por exemplo. Tem a questão de Hong Kong agora, que tá tendo bastante briga, né? Não, Hong Kong os caras As guerras virtual lá, o bagulho é doido. High-tech. Agora imagina Coreia do Norte, velho, que tipo, se tu falar mal do governo, os caras te matam. Carlos, não, mas vamos falar de Coreia do Norte, vamos falar de Coreia do Norte. Quem fala pra nós da Coreia do Norte? Quem que passa essas informações pra gente da Coreia do Norte? Os adversários da Coreia do Norte. Né? A gente não ouve os coreanos falando ou não. Porque eles não têm liberdade. Tudo bem, mas a partir do momento em que a maioria do povo não concorda, o governo ele precisa se adaptar, porque ele cai. O governo cai. As pessoas criam coragem. É aquele negócio, quando a pessoa não tem mais nada a perder, por que ela não vai lutar, ela não vai se pôr na frente de batalha? Então, existe alguma coisa ali por trás, né, que a gente não conhece, Mas tem aquele pessoal que realmente foge da Coreia do Norte, mas imagina que tem uma parcela da população, não sei se é maior ou menor, que deve, sei lá, ser iludido realmente, igual acontece em outros lugares. Porque a informação mas também não dá para esquecer né? aqueles que fogem no nado mesmo, né? Isso que para sair de lá tem... Mas isso acontece aqui na América também, né? Sim, não, exatamente. A gente tem e eu acho que a mesma segue a mesma linha. Segue a mesma linha, tanto aqui quanto lá. Mas mesmo os turistas, falando que eu tenho pessoal no YouTube que eles dizem que questões, por exemplo, Dubai, Coreia do Norte e esses lugares, até mesmo para turismo, é difícil para você entrar, mas é pior ainda para você sair. A política é toda colocada para você ser difícil você sair. Em lugares como, sei lá, Coreia do Norte, Dubai, coisas desse tipo, né? Não, eu concordo que existem todas as perspectivas ruins, mas a gente tem que lembrar que a nossa história é diferente da deles, por isso que eu tô falando. Muita gente ali saiu de um país... Gente, a Coreia, quando ela ainda era unificada, o que tinha nessa Coreia? Era um país desenvolvido? Tinha muita gente passando fome, na miséria? Então, a gente tem que lembrar que alguns processos históricos
olha, melhor isso do que o que tinha ocidental para eles. Entendeu? Por Professora, isso que eu tô falando que o povo deve apoiar em certa medida. Oi, Jonathan. travou um pouco a Pode gravação. falar, Jonathan. Eu vou olhar aqui no horário. Aham. Então, a senhora falou sobre as pessoas, elas, de certa forma, apoiarem o governo por não se voltar contra ele. Mas, por exemplo, na época medieval, por exemplo, era uma época muito ruim para as pessoas que viviam nas suas castas, digamos assim. E nem por isso, tipo, eles se voltaram contra o governo, mesmo sendo algo bem ruim. Porque, tipo, é o jeito que eles vivem. Mas o meu ponto é que, por exemplo, para eles serem tão acomodados dessa forma, teve que ter algum tipo de lavagem cerebral, entre aspas, sabe? Para eles serem tão pacíficos assim dentro dessa realidade deles.